Olá, hoje temos a oportunidade de conversar sobre as prisões cautelares. Nós somos um Instituto de Inovação em Prática Jurídica e vamos tentar colaborar com vocês a respeito dessa prisão que é excepcional. Todavia, é necessário que entendamos que é uma ferramenta importante no mundo jurídico, no sistema jurídico penal, e nós vamos trazer vários pontos que precisam ser abordados, especialmente para aqueles que estão necessitando de outros esclarecimentos na prática de como funcionam as prisões cautelares. Então veja, as prisões cautelares hoje, elas têm um sentido totalmente diferente do que tínhamos antes da Constituição de 88, especialmente porque não podem ser usadas tão somente como garantia de investigação. Aquele brocardo que tínhamos antes e que era muito utilizado, especialmente quando tivemos o estado de exceção, da prisão por averiguação, ele precisa ser afastado, porque as prisões cautelares não se prestam a isso. Então, a necessidade que a prisão cautelar tenha sempre a legalidade, a possibilidade de ser substituída por outra medida alternativa à prisão e também que seja uma medida de emergência e exceção é pontual nessa característica das prisões cautelares. Franklin, quando a gente conversa sobre isso, a primeira prisão cautelar que nós temos é a prisão em flagrante, né? A gente pode falar a respeito da prisão em flagrante, mas especialmente desse momento que é a atuação policial em decorrência de um cometimento ilícito ou logo depois de ele ser cometido. O que você fala para a gente sobre isso? A prisão em flagrante, ela, com essa mudança no pacote anticrime, ela acabou tendo uma mudança excepcional, né? Porque antigamente, antes dessa modificação, a prisão em flagrante era uma das modalidades de prisão temporária, de prisão provisória, né? Hoje tem uma discussão muito grande se a prisão em flagrante ela merece essa denominação mesmo. Porque a prisão em flagrante agora ela tem um prazo específico. Antigamente, o que o juiz fazia? Veio a prisão em flagrante, o juiz homologava a prisão em flagrante e aquela prisão era válida. Você não precisava de muito critério para analisar a manutenção da prisão. Agora não, agora a prisão em flagrante, se ela não for convertida em prisão preventiva, o indivíduo deve ser colocado solto. Então já é uma prisão em flagrante ou uma detenção em flagrante? É preciso a gente fazer essa abordagem, porque antes tinha toda aquelas modalidades de prisão, e a prisão em flagrante, então, ela protelava no tempo. Se o delegado de polícia lavrava o flagrante e não tinha nada de irregular para ver o relaxamento, aquela prisão ela permanecia, até que o juiz determinasse a soltura do indivíduo. Não precisava trabalhar com prisão preventiva para que o cara ficasse preso. Hoje não. Hoje, o indivíduo foi preso na audiência de custódia, se não houver a conversão da prisão em flagrante e prisão preventiva, o indivíduo deve ser colocado solto. Um outro aspecto também que trouxe uma mudança excepcional, e certo mais à frente a gente vai ter que se debruçar sobre isso, é a posição mais recente do Supremo Tribunal Federal, quando estabeleceu que essa prisão ela tem que obedecer a alguns critérios, né? Então o flagrante presumido, o flagrante, algumas modalidades de flagrante não vai mais subsistir, né? Aquele flagrante quando o cara é encontrado logo depois, talvez isso não justifique mais a detenção em flagrante. Porque uma coisa que a gente vai ter que aprofundar o estudo, porque a decisão é nova, mas me parece que se não tiver convicção de que o cara realmente praticou o crime, se o policial, detiver a pessoa, talvez, é preciso prestar atenção, nós vamos ter que aprofundar esse estudo, mas talvez, se o policial não tiver convicção de que a pessoa estava em flagrante, acabou de praticar o crime, aquela detenção ela vai se transformar em abuso de autoridade. Falando sobre isso, me parece que o conceito, né, principiológico da fundada suspeita, ele ficou muito mais restrito
agora em decorrência desse entendimento. O que você acha sobre isso, Sérgio? Porque, veja, a fundada suspeita levava, por exemplo, a busca pessoal, a revista pessoal, né? A busca em veículos, em casa, isso tudo redundava numa fundada suspeita, inclusive com o uso da busca e apreensão por ordem judicial, somente com a fundada suspeita ela era deferida. Até no sentido de invalidar a própria prisão em flagrante. Perfeito. Né? Pois não. Não, acho que na verdade esse é um ponto muito importante, porque a ideia de que a prisão deve ser vista sempre como uma exceção, né? Nós chamamos de medida odiosa. E sendo uma medida de exceção, as restrições impostas contra o poder do Estado de prender devem ser muito bem observadas. A questão da fundada suspeita, eu tenho que ter uma fundada suspeita de alguém para que eu invada a privacidade desse indivíduo. Sem a fundada suspeita, há risco de que essa prova produzida ela seja invasiva e seja ilegal, né? Então, para mim, decretar uma prisão preventiva hoje, por exemplo, eu devo dar exemplo nesse aspecto, né? Havia fundada suspeita, há justificativa para a produção dessa prova, os elementos que foram colhidos justificam aquela... Mas eu acho assim, numa discussão dessa, eu acho que a elasticidade que tínhamos antes sobre fundada suspeita, ela é muito mais restritiva, e explica. Hoje, por exemplo, até com a decisão do ministro Lewandowski, que não é uma decisão tão recente, mas ele diz que o fato, por exemplo, de o policial observar que tem um movimento na casa de alguém, um movimento, aspas, estranho, fecha aspas, e de repente faz uma abordagem numa dessas pessoas, e essas pessoas são encontradas com droga e diz que foi comprada lá, sem diligências outras, essa entrada na casa pelos policiais e a apreensão da droga ali é invalidado flagrante em decorrência de não haver diligências necessárias para culminar nessa prisão. Então, antes nós vimos isso, né, como fundada suspeita. Diz, olha, tem um movimento estranho, num horário estranho, e com pessoas que sabidamente são usuárias de droga. Então lá era um ponto de venda de droga. Me parece que hoje não. Hoje precisamos ter muita cautela nessa discussão. Mas eu acho que é uma coisa bastante perigosa, porque da mesma forma que a prisão é uma medida de exceção, nós não podemos perder de vista que é uma medida necessária, né? Como combate ao crime e à violência. Então, em condutos que são mais graves, em crimes que são mais violentos, a prisão continua sendo absolutamente necessária. E a lei não pode servir de escudo também à prática de uma ação legítima do Estado. Eu concordo com você, né? A questão da fundada suspeita é muito importante ser avaliada. Agora, não pode também levar ao extremo de exigir uma prisão em flagrante que tenha uma investigação prévia, né, extensa para justificar a restrição. Eu tenho receio com relação também a essas exigências que podem ser impostas para se garantir uma prisão em flagrante. Eu acho o seguinte, a detenção, né, você estava comentando a questão dos flagrantes, eu acho que qualquer situação de flagrância, para a detenção pelo delegado de polícia, vai ser justificado. Ele vai enquadrar, né, em situação flagrancial. E aí pode prender a pessoa, qualquer um do povo pode ser preso. Na sequência, e aí sim, eu acho que a legislação trouxe grande avanço, ela vai exigir uma análise da 310. Né? O juiz vai ter que analisar primeiro, tem requisito para relaxar o flagrante? Né? Tem algum vício ou nulidade? Se tem, vai ter que relaxar. Se não tem fundado suspeita, se for mata abusivo, essa prova pode ter que ficar contaminada. Não tem, vamos passar para a segunda etapa. Aí você vê a importância, por exemplo, da audiência de custódia dentro desse contexto. Né? E nós sabemos que a audiência de custódia foi por todos nós, juiz criminal recebido, com muito mau gosto, muita má vontade. Né? Porque até então nós não vislumbrávamos essa avaliação que agora eu acho que não é unanimidade, a audiência de custódia, mas a gente vê que é uma providência que é necessária. Né? Agora, voltando um pouquinho ali em relação à situação do flagrância, né? Como é que nós estamos atualmente? Para o pessoal que milita na área criminal, como promotor, ou mesmo como juiz, a possibilidade de o cara ser preso sem uma investigação prévia, ela ficou muito pequena. E eu digo, né, qual o
objetivo, por exemplo, do policial rodoviário federal, fazer uma abordagem num carro que vem simplesmente passando ali pela barreira, sem nada, né? Isso é muito comum, ainda é muito comum. O Rodoviário Federal aprendeu agora 85 quilos de maconha, numa abordagem dessa, uma abordagem eventual, é levantar um carro e embaixo do carro tinha um receptáculo onde tinha... Daí nós vamos ter um confronto de duas situações. Você vai ignorar uma pessoa levando lá, às vezes uma tonelada de droga, você simplesmente ignorar porque não tinha uma fundada suspeita, porque foi uma abordagem ali feita sem nenhuma investigação prévia, você vai ignorar, ou você vai valorizar o direito do indivíduo de não se submeter quando nada indica que ele deva ser abordado. Você chega num bar, a polícia chega num bar, todo mundo encosta na parede que eu vou te revistar, mas não tem justificativa nenhuma. E tu encontra uma arma na cintura do cara, mas não tinha fundada suspeita para justificar aquela busca pessoal. Então isso é um desafio muito grande, né? E ainda mais que a gente milita na área criminal, em algumas situações que a polícia rodoviária está fazendo a abordagem, é porque veio uma informação anônima, às vezes até de traficantes rivais, e o policial não pode colocar isso, não tem como justificar isso. Mas encontrou a droga, o que você vai fazer? Simplesmente o cara com 300 quilos de cocaína, a gente sabe o poder de destruição que tem uma quantidade dessa. E tu simplesmente vai aprender aquele objeto e liberar o indivíduo? É muito complicado. Tem muita dificuldade em liberar. Nesse caso aí, eu acho que os requisitos do flagrante seriam rígidos, do meu ponto de vista, e aí eu conseguiria fundamentar, né, a conversão desse flagrante em prisão preventiva, tranquilamente seguindo lá os pressupostos e fundamentos que a própria lei estabelece. Mas quando você vai observar os parâmetros do Supremo, que acaba chegando na gente, né? Você vai ter que reconhecer que, olha, não dá. Não dá para... Quer dizer, o juiz de primeiro grau, ele lida mais com a realidade, né? Mas a gente não pode esquecer que o Supremo é ele que aponta para onde a gente deve ir. E mais, daqui um pouco, uma decisão dessa, ela vem com um vinculante que aí o juiz não pode sequer avaliar. Mas é uma situação realmente desafiadora. São coisas muito curiosas, porque isso aconteceu há bem pouco tempo atrás com relação à questão do juiz poder ou não decretar de ofício a prisão preventiva. Né? Quer dizer, o Código de Processo Penal determina que se faça isso. Ele, recebido o flagrante, ele tem que tomar uma das três posições. Então ele tinha, né, que avaliar se era caso de prender ou não. Aí veio a informação, não pode mais. Né? Tem que haver a provocação ou da autoridade policial ou do Ministério Público. De ofício ele não pode agir, e se agir, anula a prisão para ilegal. Bom, tranquilo. Aí agora, recentemente foi decidido, no caso de Lei Maria da Penha, quando, né, a parte pede, né, o Ministério Público pede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e o juiz não acolhe e decreta de ofício. Quer dizer, eu entendo que é de ofício também. O STJ disse que não é de ofício. Aí diz que não é de ofício, aí pode. É uma malabarismo que a gente... Mas acho que a esse aplicação do artigo 20 da Lei Maria da Penha é mesmo normativa. Esse é o problema de se criar doutrina ou se criar jurisprudência que você não tem como sustentá-la para todos os fatos que você tem que julgar. E aí começa a criar um... E ainda dentro desse discurso, a aplicação, por exemplo, da especialidade, nesse caso específico da Maria da Penha. Então, a lei especial se sobrepõe à lei geral. A grande dificuldade nesse contexto é que a lei geral, como ela dá um norte, ela segue exatamente uma decisão do Supremo quando fala da impossibilidade do juízo produzir prova. E, para a gente assim, pontuar ainda com relação a isso, essas questões, nós temos uma questão recentíssima, e isso apesar de ser um processo que ainda está na fase da investigação, e nós estamos aqui numa discussão acadêmica, sem dúvida nenhuma, estamos discutindo a forma, a decisão desse processo. Mas, um fato extremamente divulgado e difícil de uma senhora que acabou mantendo relações sexuais com um morador de rua e o marido chegou e espancou o morador de rua a despeito da alegação de ser estupro. Bom,
E aí houve prisão em flagrante, ou não naquele momento, né? Porque o morador é levado para o morador de rua, né? Ele é levado para o hospital, né? A senhora também é levada para o hospital, são submetidos ao exame de corpo de delito, e o marido, que foi o agressor também, morador de rua, né? Não é flagranteado, porque aparentemente era legítima defesa de terceiro no movimento que ele faz, pelas alegações. E dentro de um contexto, inclusive com a alegação de que essa senhora ela estava com distúrbio psiquiátrico, alguma coisa nesse sentido, e havia vulnerabilidade, né? Agora veja, isso não é um flagrante delito em algum momento. E que flagrante delito tem? Ou do estupro, tentado ou consumado, ou da violência empregada pelo marido contra o morador de rua. Então, e me parece que isso não foi desenhado. Ainda é um fato de apuração e as pessoas ficaram em liberdade. Como, né, todos esses conceitos que nós estamos tratando sobre prisão em flagrante, né, eles ficam extremamente voláteis no caso, né, nesse modelo fático especificamente. Porque, na verdade, é o seguinte, se deparar com isso, o que fazer? Tem perguntado com alguma frequência se o policial que vai realizar a prisão, ele pode fazer a avaliação sobre se aquela prisão deve ocorrer ou não. Por exemplo, se a pessoa agiu em legítima defesa ou não. E, na minha ótica, essa avaliação é uma avaliação especial. Não deve ser feita pelo policial. Então, se o policial chegou, alguém disse que foi estuprado, conduz a pessoa até a delegacia e na delegacia o delegado começa a fazer a avaliação se a pessoa vai ficar presa ou não. Então, se existe essa notícia, e aí o policial tem que ter cuidado, por óbvio, né? Não pode bater. Até porque pode ser que aquela imputação não seja verdadeira, mas conduz todos à delegacia, o policial não faz a avaliação ali naquele momento, se aquela prisão é devida ou não. Conduz para a delegacia e entrega para o autoridade policial. Mesmo porque qualquer conclusão é temerária, né? Então, o ideal é que se cuide do fato típico, leve para mais apuração a autoridade policial, com mais elementos, aí vai fazer uma avaliação mais criteriosa, né? E a questão da legítima defesa, qualquer causa, né? Estudante de licitude, ela exige uma apuração mais... E é diferido, por óbvio. Até essa análise, e é uma discussão que a gente precisa ter agora, o quanto, né, é válido porque isso é perfunctório, uma avaliação a respeito das excludentes de licitude, né, feita pelo próprio delegado na hora do momento de ser lavado flagrante. Essa é uma discussão importante e é uma discussão que nós precisamos considerar na medida que, no calor dos fatos, os elementos também corrigidos para aquele auto de prisão flagrante, eles precisam estar muito claros para que não haja a prisão em flagrante por conta do uso de uma excludente de licitude. E aí eu repiso com a questão com os policiais. Numa ocorrência onde há troca de tiros entre os policiais e os infratores, né, e um dos infratores vem a óbito, o razoável é sempre se instaurar o inquérito policial para apuração. E quando as alegações de, por exemplo, prisão em flagrante dos policiais, se for policial civil, isso fica dentro do contexto do delegado de polícia. Se for policial militar, deve a corregedoria da polícia militar se habilitar a fazê-lo. Mas a avaliação da excludente de licitude, entendo que deva ser diferida. E por que isso? Porque senão você, especialmente num país extremamente violento como é o nosso, você tem a possibilidade de, com informações superficiais, análise perfunctória, você deixar em liberdade e face de uma ação, né, que é totalmente reprovada e que efetivamente não foi analisada, né, com a profundidade devida. Tanto assim nesse raciocínio, que desenvolvendo o raciocínio, e hoje a gente discutiu isso no trabalho a respeito da prisão em pronúncia, das possibilidades, por exemplo, de as varas genéricas, né, trabalharem e decidirem a respeito de pronunciar os réus acusados de crimes contra a vida e ficarem para a vara do júri só os processos de plenário. Isso é uma discussão. Tá? E a grande discussão é assim, ora,
Mas, nesse momento, processo de pronúncia é indúbio para a sociedade. Ora, se assim o é, por que lá naquela avaliação, e não esqueçam que antes de pronunciar você tem o processo acusatório, não é inquisitório. Então tem direito à defesa, né, tudo que pode produzir naquela hora. Mas lá na lavratura do prisão em flagrante, eu já sou capaz de identificar uma excludente de ilicitude, eu acho que só se tiver muita transparência. Existe um caso de uma atriz famosa, da Ana Hickman, que houve um assalto, né? Eu acho que os senhores não recordam, houve um assalto no apartamento dela, acho que em Goiânia, e, se não me engano, e de repente houve uma reação por parte de um parente dela, o que parecia ser legítima defesa de terceiro. E lá na frente, a conclusão do processo judicial parece que foi outra, inclusive com a repercussão de alguma forma negativa pela ação judicial. Né? Ou, na verdade, o que foi produzido? Nesse caso específico, até mesmo porque a prisão ela é uma excepcionalidade. Né? Então, se vier notícia de uma excludente, ainda que não confirmada, a tendência é deixar a pessoa livre. Tá? Você não precisa ter a excludente absolutamente configurada. Por quê? Porque a prisão é uma medida excepcional. Então, se existe notícia de que houve um excludente, isso vai ser resolvido lá na frente. A certeza da excludente vai resultar em condenação ou não. Mas a prisão, eu acredito que ela deve ser tratada com uma excepcionalidade também nesse caso. Eu acho também que o risco de colocar uma pessoa que agiu em legítima defesa presa é muito maior do que você deixar, né, alguém que alega indevidamente a excludente. E trabalhando a prisão como exceção. Eu acho que a prisão, na verdade, é sempre uma exceção. Agora, evidentemente, né, o fato de não haver a prisão em flagrante não vai impedir a responsabilidade de fazer um apuratório bem feito e depois, se houver elementos, denunciar, processar, julgar. Até porque pode usar outra cautelar como a prisão preventiva, por exemplo. E mais adiante, se um documento que justifique a própria preventiva, mas a gente pode se tentar também. Perfeito, eu acho que o raciocínio é perfeito pela excepcionalidade da prisão. E aí, como eu volto para esse caso recentíssimo do casal com o morador de rua, naquele momento nenhuma prisão foi feita. Então eu acredito que o delegado deve ter feito uma avaliação que era melhor diferir algum tipo de procedimento em decorrência da nebulosidade. Ele instaura o procedimento operatório, inquérito policial, mediante portaria, né, para poder fazer uma apuração mais elaborada, porque por hora não havia elemento suficiente para entender por um crime ou por outro. Sim. Perfeito. Até pelo contexto, o cara estava na casa da vítima, né? Estava dentro do carro na rua. Não, estou falando desse último caso de Brasília. A vítima é um morador de rua. Aquele outro da Ana Hickman estava na casa, perfeito. Mas eu acho que essa conclusão me parece a mais razoável dentro dos moldes que nós temos no sistema atual. E dentro desse contexto de falar de prisão em flagrante, a gente vai falando também de outras modalidades de prisão cautelar. E uma delas é a prisão temporária. E a prisão temporária, com decisões recentes também do STF, ela traz para muito jurista, né, uma forma de revigorar a prisão por averiguação, que a gente começou falando sobre ela, que era muito difícil na época do regime militar, porque a prisão por averiguação, uma pessoa estava na rua, né, e perguntava se tinha documento, não tinha, ou era preso por vadiagem, ou era preso por averiguação. Então, e tudo isso demandava um esforço enorme para essa pessoa depois ser colocada em liberdade, porque era uma prisão sem prazo. A prisão temporária tem prazo. Então, assim, Sérgio, falando sobre a prisão temporária, conversa um pouquinho com a gente assim, dessa necessidade da prisão temporária, nesse momento investigativo, e por que se tem os elementos da prisão temporária, será que não tem os elementos também da prisão preventiva? Das possibilidades de, ao invés de usar uma, usar outra, sabendo, lógico, que a prisão temporária é usada efetivamente naquele momento da investigação, mas a prisão preventiva é muito mais ampla. Mas assim, eu vou fazer duas observações aqui. Né? A primeira que eu faço é que a questão da prisão temporária, a
aconteceu um fato interessante bem pouco tempo atrás, que foi o uso de condução coercitiva de pessoas envolvidas na Operação Lava Jato, né? Até então ninguém questionava muito condução coercitiva, mas aquele episódio se transformou numa coisa assim de grande vulto. E aí se proibiu a condução coercitiva, no meu entender, acertadamente, quando, por exemplo, a pessoa não era intimada e antes mesmo já... Na verdade, tu me permite uma parte, na verdade o que se fez, o STF fez, foi determinar que cumprisse o CPP. Porque o CPP dizia, se a pessoa não foi intimada e não comparecer, pode ser conduzida coercitivamente, mas não... Só que o argumento que usaram na época foi o seguinte, então não vai mais poder conduzir coercitivamente, o que vai acontecer agora é um aumento, né, exponencial das prisões temporárias. Aí vem mais uma vez, na verdade a prisão temporária não é a prisão para averiguação, né? Ela tem que ter uma razão de cunho investigativo, indicando a sua necessidade para a rigidez do inquérito policial, e aí o juiz vai analisar se preenche os requisitos para poder fazer a sua decretação. E com observação, né, dentro dos prazos previamente estabelecidos. Crime comum, 5 dias, prorrogado por mais 5. Crime hediondo, 30 dias, prorrogado por mais 30. E encerrou também. Eu acho que ela continua sendo importante porque, para mim, decretar uma preventiva tem que ter muito mais elementos identificados para que eu possa decretar a preventiva. Eu acho que com menos elementos eu posso analisar a necessidade ou não de uma prisão temporária, mesmo porque ela tem um tempo mais reduzido. Mas, uma vez destacando, não quer dizer que eu vou usar a prisão temporária como remédio para induzir confissão, pressionar acusados, nada disso. Eu vou ter que analisar, de fato, se ela preenche os requisitos que foram estabelecidos para a sua aplicação. A dificuldade que eu tenho uma dificuldade também, no dia a dia, a gente sabe que decreta prisão temporária, né? Mas academicamente, eu acho a justificativa para a prisão temporária assim, muito frágil. Veja só, qual a razão para você decretar uma prisão temporária de homicídio qualificado, por exemplo, de uma pessoa que não está agindo contra a investigação, né? Normalmente o delegado pede para ouvir o indivíduo e se o cara é ouvido no dia seguinte, por que ele fica preso? Por que 60 dias? Aqui fala assim, imprescindível para a investigação policial. Quando que a presença daquela pessoa é imprescindível para a investigação? Você vai procurar casos... Mas às vezes ela pode destruir prova, né? Sim, mas isso pode ser uma medida alternativa à prisão, né? Por exemplo, quando nós estamos trabalhando com os crimes de improbidade, você afasta a pessoa da empresa, do dono da autarquia, né? Mas se a pessoa está destruindo prova, prisão preventiva. Pode ser preventiva também. Mas eu digo o seguinte... Lembra da prisão do ex-presidente Michel Temer? O decreto dela. O decreto dela, né? Uma fundamentação era que ele, em liberdade, colocaria em risco a produção de prova em decorrência dos casos que ele era acusado a respeito do Porto de Santos. Acontece que ele estava afastado da presidência, né? E eu falo uma prisão que durou menos de 24 horas. O que eu quero colocar a respeito, eu não sei agora, né? Eu posso estar cometendo um grande equívoco se foi prisão temporária ou preventiva. Mas apenas dentro de um conjunto para se discutir essa prisão temporária. Ora, e aí eu comungo exatamente o que o Franco está dizendo. A partir do momento que esse indivíduo foi preso em decorrência de uma prisão temporária, qual o objetivo? Foi ouvido. Quando ele chega para ser ouvido, ele disse, não vou falar. E não é obrigado. Mas não é só para ouvir, eu entendo que não é só para ouvi-lo, né, ou para que ele confesse o crime. Perfeito. É quando você tem necessidade de produzir aquela prisão para evitar que pereça uma prova, entendeu? Que seja fundamental para o desenrolar das investigações. Quando a gente fala para evitar que pereça uma prova, é por isso que no começo da nossa conversa eu falo, ora, perecimento de prova é aplicação da lei penal, né? Então surge aqui a prisão preventiva.
Mas aí você diz, não, mas eu vou conseguir essa prova em 3 dias, e aí basta temporária. O que eu vejo, assim, com toda sinceridade, com relação à prisão temporária, né, é que ela não é uma forma moderna para a investigação. Ela é uma forma que, sem dúvida nenhuma, tem um caráter coercitivo, que todas as prisões têm, mas ela é muito mais intimidatória do que um elemento necessário para a produção de provas. Ou para que se permitam que as provas sejam produzidas. Mas é uma opinião muito pessoal. Não, eu também, eu compartilho dessa posição também. Eu não imagino quando que a prisão do indivíduo ela é imprescindível para a investigação. A não ser que seja para o cara confessar. Porque fora desse cenário, imprescindível é que a investigação não pode continuar com aquela pessoa solta. Eu realmente tenho dificuldade de enquadrar. Por isso que eu decreto pouquíssimas prisões temporárias. Quando era permitido, quando o juiz podia decretar preventiva de ofício, lá era quem mesmo. Eu falei várias vezes. O delegado vinha com pedido de temporária, eu decretava, se fosse o caso, eu pegava o fundamento dele e decretava prisão preventiva. É claro que lá teve um outro aspecto que a gente, uma questão prática lá, né? E a gente acabou resolvendo desse jeito. Mas é isso, prisão temporária, normalmente o argumento apresentado pela autoridade policial é fundamento para prisão preventiva. Só que agora, nem isso nós podemos. Se houve um pedido de prisão temporária, preventiva não pode. A não ser que nós utilizamos aí o argumento do STJ, né, de que quando ele pede uma medida, a gente pode decretar outra e não seria de ofício, né, esse malabarismo. Né? Eu acho que decretar temporária é medida de provocação do Ministério Público ou, né, mais especificamente da autoridade policial. E eu não vejo assim óbice constitucional de legalidade na prisão temporária. Eu acho que, como qualquer prisão, ela tem que ser analisada com muita cautela para você também não cometer abusos ou também não servir, né, como uma espécie de opressão em cima do investigado para a polícia obter alguma vantagem. Não deve ser isso. Agora, na época que o ministro Barroso deu aquela decisão acerca da condução coercitiva, eu fui um dos que digo, olha, não cabe mais condução coercitiva, já que o indivíduo pode negar. Sim. Não quero falar. Ele não precisa negar. Aí, na época, várias pessoas disseram, olha, agora vai ter, em lugar da condução coercitiva, você decreta a prisão temporária para trazer o cara para ser interrogado. Eu falei. Eu tive essa noção também. Eu achei que foi isso. Só que é muito curioso, né? Porque recentemente o próprio Supremo está insistindo que o presidente agora compareça para poder... Sim, isso verdade. É muito curioso. Acho que, salvo engano, o ministro Alexandre Moraes determinou que o presidente... Ele falou, inclusive, que o direito de não responder, o direito de ficar calado, é consagrado. Agora, a obrigação de comparecer, ela é da lei. Pois é. Então, isso é bem dicotômico. É bem dicotômico. Porque, veja, a partir, você imaginar assim, a audiência, o réu constitui advogado, e ele não vai à audiência, ele não tem revelia. A questão de uma coisa muito curiosa também. E se aqui, no acusatório, né, que aspas se pode o mais, o menos também. Mas assim, então, isso é difícil para a gente, operador do direito, né, assimilar. Eu fico imaginando nessas horas como fica o advogado de defesa. Né? Ele diz que providência ele vai tomar, porque o cliente dele diz, eu não vou. O senhor não está constituído? Eu não quero ir. Então o senhor vai lá para lugar. Então, mas que são as questões que eu acho mais interessantes. Isso é discutir mais, até doutrinariamente, né? Ele tem direito de não ir. Ele tem direito de ficar calado, que a lei lhe garante. Eu penso que tem direito de não ir. Eu acho que não. Eu acho que tem... Nesse ponto, eu sigo a última posição do Alexandre de Moraes. A obrigação de ir, ele deve. Agora, o direito de falar ou não falar, também é dele. Como eu acho muito questionável o que se fazia antes. Né? Uma coisa é você ter o direito de ficar calado. Agora, eu posso fazer as perguntas que quiser fazer para você responder ou não.
Né? Agora nem pode fazer a pergunta. Isso não mais. pode. Não, exame, agora nem pode. Pois é, eu também eu vou divergir do Sérgio, entendendo que aquela posição do ministro Barroso é mais adequada. A condução coercitiva, porque se o cara não vai na condução coercitiva, não atende a determinação do advogado, do delegado para comparecer ou do juiz para comparecer, o juiz vai poder decretar a prisão do cara? Não dá desobediência. Não dá. Qual seria Desacato, que, por exemplo, possa desacatar a corte a ausência dele. Não vejo isso. Eu não sei. Agora, contra, em relação ao testemunho, ou até mesmo a vítima, o CPP autoriza você fazer a condução dela e mandar pagar as custas, né? Mas e o indivíduo, o investigado ou o acusado? Ele pode não comparecer e sofre os efeitos da revelia. Não mais do que isso. Né? Então, por isso, eu acho que a decisão do ministro Barroso, embora eu não tenha concordado com ela na época, depois eu digo, olha, realmente a coisa vai amadurecendo, eu digo, não, eu acredito que ele tem razão. Então, eu não acolheria um pedido de determinar a condução coercitiva de um réu. De uma testemunha, eu tranquilo, o CPP me apoia. Né? Até pela desobediência, essa testemunha não vê, além das questões. E eu acabei de falar essa questão do desacato à corte, lembrando que no nosso caso, né, alguns procedimentos, por exemplo, com relação a isso, hoje, a proibição total quando o réu disser, eu não vou responder, você não pode formular perguntas. Né? Se ele disser que só quer responder as perguntas do advogado, você passa a palavra só para o advogado, né? E o advogado faz as perguntas. Essa é uma discussão, mas eu tenho tendência a atender. Eu tenho, assim, eu queria falar, na verdade, a posição que prevalece hoje, a gente não pode perguntar coisa nenhuma. Né? Agora, se ele quiser só defesa, seria só defesa. Mas eu particularmente acho que não é a posição mais adequada, entendeu? Eu acho que a posição mais adequada seria o direito ao silêncio. Agora, as perguntas de qualquer das partes poderiam ser formuladas. Né? Do Ministério Público, quer fazer pergunta, quiser, faz a pergunta. Quer responder? Não, está consignada a pergunta. Ele exerceu a chance dele de permanecer calado. Agora, proibir de fazer a pergunta, eu acho que você está fazendo até paridade de armas, inclusive. Né? Você disser que o juiz não deve perguntar, que o juiz não deve participar da acusação, isso é uma outra questão, né, que modificou muito, porque antes nós perguntávamos muito, hoje a tendência é perguntar cada vez menos, até mais adiante não perguntar nada e deixar só para as partes fazerem essa indagação. O que eu acho também problemático. Agora, você dizer ou garantir que o réu só responda pergunte de uma das partes e que a outra sequer possa fazer as suas considerações, eu acho que é um desequilíbrio entre acusação e defesa. Eu tenho dificuldade de entender isso. Eu vejo dessa forma também, mas eu acredito que, do jeito que a legislação ficou, os juízes não têm muita alternativa. Por quê? Porque se você questionar esse procedimento, você pode ter aquela fase anulada por deficiência na defesa. Se você tentar fazer as perguntas, você vai ofender a lei de abuso de autoridade. Está lá expresso. Então, qual é a situação mais, na minha ótica, mais confortável para você tocar em frente? Defere e pronto. Porque ele tem direito de mentir. Ainda que eu vejo suspeitando isso, ele tem direito de não se autodeclarar culpado, né? Assumir o crime. Isso não significa o direito de mentir, mas tem um monte de gente que sustenta que chega tanto. Ora, se ele tem direito de não se autoacusar, qual o problema que teria se ele só responder as perguntas do advogado? E essa é uma questão também que a gente pode compor e discuti-la quando da audiência de custódia, apesar da grande discussão da limitação que há na audiência de custódia com relação a perguntas. Né? Que as perguntas que o juiz deve dirigir naquele momento são as perguntas a respeito do momento da execução da prisão. Se houver excesso, né?
ou se não houve por parte da autoridade policial que fez e é só para usar esse termo. Na semana passada eu estava como no plantão, e aí na hora que eu fui, eu passei a palavra para a defensora, ela queria fazer perguntas do mérito. Né? E o cara disse, não foi eu que trouxe a droga, não foi eu que coloquei. E aí eu digo, vou deixar ela fazer pergunta. Aí depois não dá para decretar a prisão, porque ele está falando, doutora, a prisão preventiva, ela não avalia mérito. Se ele praticou o fato ou não, isso vai ser analisado lá na frente, pelo juiz natural. Aqui nós só apreciamos o que se tem evidências que que o crime existiu, evidência que aponte ele como autor do crime. E aí a gravidade, vamos fazer o enquadramento dos requisitos, né? Mais do que isso não. Se foi ele ou não, é uma questão que vai ser avaliada lá na frente. É claro que se está evidente que não foi ele, aí é uma outra questão. Mas porque ele está falando que não foi ele, calma. Né? Mas realmente tem essa restrição. E essa é uma preocupação, porque deriva daí, efetivamente, a decisão de decretar a prisão preventiva, quando provocada pelo Ministério Público naquele ato. Né? O Ministério Público provoca, ou dentro do auto de prisão em flagrante já vem um pedido também da autoridade policial para fazê-lo. E aí, dentro desse contexto, por isso que eu falei para você que eu tenho algum divígio dessa posição de não permitir que a defesa faça, só a defesa faça as perguntas, porque, na minha ótica, né, a ampla defesa, ela supera a qualidade de armas. Né? Mas eu acho Não, tranquilo, assim, até porque, dentro dessa discussão, se você entender que a paridade de armas, a paridade da acusação tem que ser do tamanho da amplitude da defesa, então, mas você tem um estrado muito mais... É um ato exclusivo de defesa? Pois é. O meio de prova. Mas se é meio de prova, eu tenho que ter paridade de armas. Mas aí... O que eu não posso fazer, é que eu falo que não, perfeito. O que eu não posso fazer é exigir que ele responda. Entendeu? Acho que isso está muito claro. Ele tem direito de ficar calado, tem direito de não responder, tem direito de não produzir prova contra si mesmo. Perfeito. Mas eu acho que você vedar a possibilidade, por exemplo, de um auto de acusação formular perguntas que são fundamentais, inclusive, para esclarecer determinados pontos, você vai estar, de uma certa forma, tolhendo. Né? Mas o legislador previu isso, com abuso de autoridade. Isso. Mas onde que está essa previsão de abuso de autoridade? Está na lei de abuso de autoridade. Mas, deixa eu ver se eu consigo puxar. Eu não vejo dessa forma. Pois não, perfeito. Não, mas é uma posição jurídica. E é uma posição que foi sustentada por muito tempo. Porque você não pode, na lei especialmente, a dificuldade aí dentro da lei de abuso de autoridade, que o Franco está abrindo, é que tem uma previsão legal, mas só se configura o delito se efetivamente houver um elemento subjetivo especial justo. Né? Apenas então somente uma justificativa do juiz eu vou autorizar por conta da paridade de arma não configura o ilícito, pelo menos na minha ótica. Eu só não gosto desse movimento, e é um movimento que eu discuto na medida que, por base principiológica, o interrogatório é uma autodefesa e um meio de prova. E como ele é híbrido, eu não posso, na minha ótica, eu não posso vedar qualquer movimento que o réu venha fazer, salvo usando o poder de polícia se esse movimento for desrespeitoso. Mas fora disso, não. Então, é uma discussão que eu temo que a gente vai ter que evoluir com ela. A jurisprudência tem sentido hoje, que as possibilidades são muito grandes a respeito disso, e especialmente a possibilidade de responder essas questões unilaterais por parte da defesa. Penso que isso não fere a paridade de armas, e se ferir, com relação à ampla defesa, na minha ótica, precisa ser maior do que essa extensão que se pretende com a acusação, sob pena de o Estado ter, nessa hora, um poder, uma carga muito grande sobre o seu cidadão.
Ou, Olha na só. verdade, a proteção dele. No artigo 15, está assim, ó. Constranger a depor sob ameaça de prisão, pessoa que em razão de função, ministério, ofício ou profissão deva guardar segredo ou resguardar o sigilo. Tá. Aí no parágrafo único, ele diz assim, incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório, inciso 1, de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. Prosseguir com o interrogatório, incorre na mesma pena, do artigo 15, quem prossegue com o interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. Então, se a pessoa olha, eu quero exercer o direito ao silêncio. Se você prosseguir com o interrogatório, ou seja, fazer perguntas... Tá, mas aí que vem a questão, né? Se ele prosseguiu o silêncio, por que ele falou para a defesa, então? Ele cessou o silêncio dele. Não, pois é, a grande questão é que isso daqui, essa questão dele, olha, eu vou responder somente as perguntas da defesa. Essa é a discussão. Mas que o juiz não pode passar a palavra para o promotor, ou mesmo o juiz fazer as palavras para anotar, não é prosseguir. O juiz sem problema. Aham. Porque o juiz fiscaliza falar menos, perguntar menos, embora eu acho bastante questionável, né? Pela história de vida como magistrado, ele sempre fez isso e nunca achei que o fato de eu fazer pergunta, isso me contaminava ou me tornava parcial. Mas tudo bem. Existe na verdade, produção, esse fazer pergunta é produção de prova, né? Como o juiz não deve produzir prova. e a prova é feita para o juiz, né? Acho que quem vai decidir a questão Mas esse é outro aforismo que a gente precisa discutir. A prova é produzida para o juiz ou para o processo? Ela foi produzida para o juiz antes da reforma de 2009. Depois disso, fica muito evidente que a prova do direito é produzida para o processo, ou seja, todas as pessoas ali envolvidas, partes, têm interesse naquela prova. Porque antes nós saímos da faculdade, né, a prova é produzida para o juiz, para que o juiz possa vislumbrar, aspas, verdade real, fecha aspas, que é outra discussão. Mas que vai para as cucuias também. isso, porque na verdade o que se tem é a verdade processual. Falar em verdade real também é bem discussão. Mas se buscava pelo menos, né? Porque você não se, de vez possível, você não se contentava só com o que produziu no processo. Sim. Você tinha a possibilidade, né, de rolar testemunho do juiz, por exemplo, né? Hoje houve inversão Hoje nisso, mais, Hoje a inversão nisso, no processo civil, você pode determinar a produção de provas se não estiver satisfeito com o que tem nos autos. É um aspecto interessante, quando você vai analisar, o juiz não pode determinar a produção de prova de ofício, né? Isso. Em favor da acusação. Se você for olhar em favor da defesa, se você manda ouvir uma testemunha que favoreceria a defesa, não tem impeditivo no CPP. Então, você olha para o CPP atual, com essa mudança, toda foi em favor do indivíduo. A própria prisão preventiva, as mudanças que vieram para dificultar a prisão do indivíduo. Sim. Sabe? A obrigatoriedade de revisão de 90 dias Sim, e é disso que nós vamos conversar agora, e é importante que o Franco traga isso, só para acentuar especialmente, né, essa nova princípio que norteou a reforma do pacote anticrime, que ele traz não só o rigor, ele traz alguns rigores, mas traz outras possibilidades de proteção do indivíduo contra o Estado. E essa é uma delas. Por isso que eu torno a afirmar que a ampla defesa ela não se discute quanto paridade de armas. Porque é possível, tanto assim que nós temos possibilidade, por exemplo, de antes de proferir a sentença, baixar o processo de diligência para uma prova essencial. O juiz pode fazer de ofício. Quando isso aparece... Isso também vai ser questionado também. Não, mas só com relação à defesa. Porque lá no terceiro A, ele fala, ele veda em relação à acusação. Em relação à defesa, nada. Agora imagina, você determina a produção de uma prova pedida pela defesa, então não é a favor da acusação, e o que sobra daquela prova, uma perícia, por exemplo, contribui para a condenação do... Para a condenação. Às vezes uma pergunta formulada, né? O silêncio não esclareceu nada. Isso. Uma pergunta formulada destrói uma Eu já vivi uma coisa dessa aqui. Aquela pergunta, às vezes quando eu estou conversando com os alunos sobre isso, eu digo, olha, você tem que saber
qual a resposta que você quer para fazer pergunta. Porque às vezes você faz uma pergunta que a resposta é exatamente a condenatória. Então, o testemunho de defesa, se você viu se ele praticou o caso, você tem que saber que a testemunha vai dizer que não foi ele. Porque se você faz, o promotor não fez essa pergunta. Você faz essa pergunta e essa pergunta o cara disse, não foi ele mesmo. Se tem a dúvida no processo, para a defesa. Sim. E eu tenho um caso Então, disso quando eu era substituto. Sei lá, 20 anos atrás, talvez. Eu estava fazendo audiência, que era, na época não tinha lei Maria da Penha, violência doméstica, e eu era no juizado. E ouvindo a pessoa, e o advogado, era um advogado bem famoso na cidade, um senhor muito conhecido, e foi ouvindo uma testemunha que era vizinha da vítima. Aí começou a perguntar, na época era o regime presidencialista, eu perguntava e tal. Aí disse, não, eu estava lá no dia e tudo, né? Eles brigavam muito, e disse, brigava e tal. Tanto brigava, né? Tá bom. E aí parou as perguntas, tá? Eu digo, bom, né? Ele disse, eu vou encerrar a audiência e dar palavra para a alegação final. Eu disse, doutor, por favor. Eu disse, não, doutor. Se me permite só uma pergunta. Eu disse, doutor, o senhor disse que não tinha mais, mas doutor, é só uma pergunta, o senhor encerrou, não sei o que e tal. Tudo bem, em nome da defesa eu permiti. Se o que a senhora ouvia eles brigando? Ela dizia, não me mata, não me mata, não me mata. Aí é difícil, né? É aquela pergunta que não era para ser feita. É a pergunta que não era para ser feita. Então, veja, isso é o que acontece, do o cotidiano. caso simbólico é um caso de um processo que a tese da defesa é negativa de autoria, o réu dizia que não estava na cidade tal, nunca tinha, não conhecia, porque, né, morava aqui, não estava lá. Bom, tudo bem. E a defesa, né, ao invés de ficar calada, começou a perguntar. De repente surgiu uma história conversando sobre determinado local, né, e o réu começou a responder. Começou a responder sobre a tal cidade que disse que não conhecia, que não era, que não sabia. Quer dizer, o código dele foi para o espaço por conta da intervenção da defesa. De uma falta de cautela nessa hora. E aí, falando em cautela, vamos falar da preventiva, né? Que é, sem dúvida nenhuma, né, dentro das prisões cautelares, a mais usual, e que hoje, né, para ser decretada, ela exige muito mais cuidado. Né? Eu só queria, antes de passar para esse assunto, um ponto que a gente estava comentando assim, da questão dessas limitações, me preocupa muito, inclusive assim, a atuação do magistrado em alguns aspectos, né? Foi dito lá, questão de converter em diligência, vai ser questionável, se for a favor da defesa, pode, a acusação não pode, até a própria, né, mutácio libelli já estão questionando, né, a possibilidade ou não do juiz determinar a aplicação da mutácio libelli. Nós vamos ter ainda uma fase de... E a mutácio libelli é um novo processo, na verdade, né? Vamos ter uma fase, eu acho, vamos ter uma fase assim de muita discussão jurídica, para que depois tenha uma acomodação para ver o que vai prevalecer ou não. Porque algumas coisas vão tornar inviáveis. E eu chamo a atenção, para mim, o grande risco de tudo isso não é o fato de condenar ou absolver, né? É o fato, por exemplo, de um processo mal instruído, mal feito, vai redundar em absolvição, né? E o que vai acontecer de divulgação para a sociedade, quando você começa a absorver por tecnia, por conta de aspectos processuais, uma grande quantidade de presos muito perigosos, quem vai pagar a conta vai ser o Poder Judiciário. Né? Então, isso é uma coisa que me preocupa muito. Essa é uma realidade que vários dos dispositivos que foram inaugurados agora, eu discordo. Mas eu não tenho espaço para questionar o legislador. Se é constitucional, por exemplo, o terceiro A, ele torna incompatível vários dispositivos do CPP que ainda estão em vigor, que não foram revogados. Perfeito. E ainda que eu não concorde, eu tenho que acompanhar. Veja só, o 366 do CPP, a prisão preventiva do 366, na minha ótica, já não tem valor. Sim. O que eu fiz quando houve essa mudança?
todos, o 366 eu mandava prender para citar, e quando o cara citava, eu mandava soltar. Isso. Então, acho que muitos juízes fazem isso. Hoje, a prisão do 366 é uma prisão indevida. E eu digo por quê? Você decreta a prisão pelo 366 não é por causa do 312. Não. Você decreta porque o cara não foi citado, não foi citado pessoalmente. Não foi encontrado para ser citado. E o 366, ele remete ao 312 que fala em fatos novos ou contemporâneos. Que fato novo contemporâneo é? Porque você usava o 366 para a aplicação da lei penal. Perfeito? Tá. Mas aí não é contemporâneo. O 312 não trazia isso. E você tem que fazer uma análise importante. importante. Uma outra questão também. Para a aplicação da lei penal, precisa ser contemporâneo? Precisa, porque o 312 é requisito absoluto. É requisito. Não, mas, E aí, outra coisa. Se mais adiante eu não vou poder aplicar a lei penal, é uma restrição absoluta. Mas é encargo do Estado. Pois é. É isso. uma restrição absoluta que... Isso. Então eu vou deixar, é como assim, cruza os braços e deixa a eternidade chegar e a prescrição chegar. Depois pune o Estado com a prescrição, porque a prescrição, na verdade, o que é? É a ausência de providência do Estado em um tempo determinado. Perfeito. Então, assim, o que eu falo, são situações que, no meu ponto de vista, são absolutamente incompatíveis. Pois é, mas você entende que essa resistência, né, isso traz também você se obrigar a cumprir requisitos novos que são imperativos, como, por exemplo, não só o 366 trouxe isso, mas quando você remete para o 312, além da contemporaneidade, você tem que avaliar se a prisão é necessária, ou seja, se aquele indivíduo em liberdade, ele traz risco... Perigo, né? Mas eu acho, eu acho que vai precisar fazer uma acomodação muito grande, porque tem muitos outros elementos importantes também. Como eu disse, na verdade, se você não puder aplicar a lei penal, isso é uma falha grotesca que o Estado tem que procurar aplicar a lei penal sob pena de falência do próprio Estado. Né? Como eu acho, por exemplo, a questão, voltando àquele assunto de novo da montagem da IBEG, eu acho que é uma condição essencial também para a regularidade do processo. Se vedar essa possibilidade ao juiz, o que vai acontecer é o seguinte: eu não posso julgar um fato que não está descrito claramente no denúncio. Vai ser avalanche. Pois é, mas o que acontece? Eu já pensei numa estratégia, Sérgio, nesse cenário. Porque o que acontece hoje? Você afasta aquela imputação original e diz que tem uma outra e aponta para o Ministério Público qual é essa outra, que as provas indicam. Isso. E aí é o seguinte: você quase está condenando o indivíduo nessa nova imputação. Quer dizer, os elementos indiciários apontam para um outro crime. Pois é. Agora, o que dá para fazer? Você simplesmente absolve daquele crime que você deixar expresso a possibilidade de ser oferecida denúncia em relação a outra imputação. Essa é a alternativa. Eu tive um processo de latrocínio, foi muito interessante. Lá no Jaci, tinha a morte de um traficante, de um boqueiro, praticada por um rival, e disseram que lá, na hora que ele foi matar o cara, ele roubou uma motocicleta da vítima. Tá? Então, roubo e morte denunciado por latrocínio. E aí, na avaliação, não tinha prova do roubo. Então, eu digo, olha, não tem prova do roubo, só resta crime contra a vida. E aí eu desclassifiquei, né, e mandei lá para o júri. O júri entrou com incidente de incompetência, né, dizendo que não. Conflito negativo. Ele disse, olha, a imputação para o latrocínio, para ser aceita a imputação, basta a notícia de que houve um roubo. Só que eu, na sentença final, já disse que não tinha prova para o roubo. E aí o tribunal, não sei por qual motivo, disse que a competência era minha. O que eu fiz? Eu absolvi do latrocínio. Digo, olha, a competência é minha. O latrocínio precisa de roubo e morte. Não houve roubo, não tem prova do roubo. Por isso absolvo do latrocínio. E digo, deixando aberta a possibilidade do promotor
investigar o crime restante. Então, Eu não sei o que resultou disso. Mas se não tem prova do roubo, não é latrocínio. tu não tem competência para julgar o homicídio. Não tem competência para julgar o homicídio. Então, eu acho que... Então, assim, uma Sim. questão... Pois é. Então, eu acredito que... Porque daí, nesse caso, o promotor devia recorrer para que fosse revista a minha decisão, o promotor lá da minha vara. Só que o promotor da minha vara concordou. Então, ficou complicado. Então, o que é que dá para fazer hoje na mutácio? É você absolver, porque não tem prova daquele crime, e fazer uma ressalva da possibilidade do promotor perseguir algum outro resultante. Só que a tendência desses casos com a demora que a gente tem é que, pela demora, muitos desses fatos vão ser prescritos. Sim. E a questão e qual foi o objetivo da mutácio? Não permitir a prescrição. E não permitir a morosidade naquela hora. Porque a mutácio, na verdade, é uma nova denúncia. Né? Então, isso é um contexto muito maluco. Porque a partir daí, e só para voltar para a prisão preventiva, como você mantém, por exemplo, né, a prisão dessa pessoa que, aspas, cometeu um crime muito grave e hediondo, fecha aspas. Um latrocínio, por exemplo. Exatamente. Se é um crime do júri, existe a possibilidade dele ficar mantido lá pela condenação com mais de 15 anos, que ali você já não precisa mais de requisitos da preventiva. Isso ficou automático, é uma discussão que a gente vai ter, se isso é condicional. Mas se for do latrocínio, por exemplo, o cara do latrocínio, o cara começa a recorrer, e com mais de 90 dias, não dá para você julgar um latrocínio e transitar em julgado com 90 dias, é quase impossível, se o cara recorre. Como é que você vai decretar uma outra prisão, manutenção da prisão, fatos novos? Mas é o que eu falo, eu entendo que não tem que ter fato novo para estar em 90 dias, não se justificar a prisão dele. Pois é, mas não é isso que o 312 fala. Mas não tem, você não tem. Aí você não tem. Você tem que dizer o seguinte: ele continua um cara perigoso, o crime continua grave, continua necessário que a sociedade seja protegida e mantenha a prisão dele. Porque se você for exigir assim, mas todas as vezes aqui, então você tem que soltar todo mundo. Sim. Porque 90 dias depois. Já não tá mais ou você solta todo mundo, ou você presta a jurisdição antes dos 90 dias. Não tem. Por isso, mais uma vez, parece que a mudança foi em favor de uma determinada categoria. Então, desequilibrou. É por isso que eu acho que vai precisar acomodar ainda, né? Porque casos como esse agora aqui, soltar, né? Vou dizer, vamos dizer o caso simbólico que houve com André do Rap, né? Sim, perfeito. Foi um caso extremamente simbólico de um grave problema que, na verdade, já teve uma posição imediata do próprio Supremo de reverter, né? E já houve, inclusive, mudança de entendimento, né? Que não basta o transcurso... E que não é automático, é verdade. Então, já começa a ver o quê? Mudanças para poder organizar uma lei, inclusive, do meu ponto de vista, é um absurdo porque determina, quando eu falo em órgão emissor, eu, juiz, que sentencio, que tenho a minha jurisdição exaurida, eu vou ter que ficar manifestando em processo que eu nem tenho competência. Isso não existe. É uma coisa absurda. Isso não existe. Já perdeu o contato com aquele processo. Você, inclusive, prestou a jurisdição. Esses dias eu estava conversando com um aluno que disse que conhece o sistema chileno, disse, professor, o sistema chileno ele vê de uma outra forma. Só que eu falei para ele, olha, o que aconteceu no sistema chileno? Os crimes que aconteceram até uma determinada época ficaram sob a égide de um processo penal, né? E os crimes que aconteceram a partir de adiante, um novo processo penal. Então inaugurou um sistema completamente diferente. O nosso não, esse apanhado que fizeram, o cara faz lá o terceiro A, completamente diferente, torna computativo um monte de outros dispositivos. E aí tu fica na dúvida. Eu posso, de ofício, determinar a produção de prova antecipada? Não. Porque o terceiro A diz que não. Mas o CPP ainda diz que sim. Mas qual a lógica de você, agora, o promotor pede medida cautelar diversa da prisão e eu posso decretar preventiva? Qual a lógica? Aí, ainda bem que isso não foi uma regra geral.
Eles quiseram dizer que é no caso de crimes ambiente familiar. Né? Ficou nesse sentido. Porque se fosse uma regra geral, nossa, o cara está dizendo que o terceiro ato Sim. Mas, na verdade, já criou uma abertura. É igual você, por exemplo, o artigo 28 do Código do Lei de Tóxicos. Ele modificaram a legislação, quiseram dar uma roupagem nova, criaram um tipo penal absolutamente esdrúxulo. Né? O único tipo penal que não tem só tem pena restritiva, uma gravidade maior ainda. Isso. Eu não tenho possibilidade. A pena restritiva ela é o quê? Ela é substitutiva e pode ser convertida de novo em pena de prisão caso não seja cumprida. A normal, né? Isso, normal. O que acontece? No 28 não pode. No 28 você não pode. Então cria um tipo Por ausência de penal. sanciones, que não tem previsão. Não, Então, só resta, no final das contas, resta a advertência para você aplicar lá e encerrar o processo. Então, assim, e dentro desse mesmo contexto, né, a gente precisa estabelecer também uma discussão, não só sobre a prisão preventiva, como estão tratando, como de uma figura que para a gente, né, era excepcionalíssima, mas que ficou hoje muito usual, que é a prisão domiciliar. E a prisão domiciliar, ela acabou tendo, ela é um gênero que tem várias espécies, né, com possibilidade de prisão domiciliar na execução penal, prisão domiciliar como alternativa à prisão preventiva, como a possibilidade de prisão domiciliar, somente ela. Né? Tem duas modalidades de execução penal importantes. Né? Tem a prisão domiciliar para a pessoa idosa, doente, que cumpre integralmente dentro de casa, e tem a prisão domiciliar, né, vulgarmente chamada, do preso em regime aberto. Já não tem mais albergue, né? Ao invés de se recolher no albergue, ele se recolhe na sua residência, num determinado horário, e aqui deixamos de prisão domiciliar. Então, há uma confusão até da terminologia empregada, inclusive. E vai além, né? Porque a lei trata de um jeito, o Supremo já estendeu, né? Sim. Se não tiver semiaberto naquela comarca... Essa eu acho até um direito interessante, porque a obrigação do Estado é dar o regime adequado. Eu não posso colocar alguém, não tem semiaberto, eu montei no fechado. Não, você está, né, tratando de forma mais gravosa uma situação que a lei não permite, havendo um excesso de execução. É verdade, nesse aspecto eu concordo também. Agora, isso era para o legislador trazer. Mas você vê o impacto que isso traz, especialmente na execução penal. O indivíduo foi condenado, né, ao regime semiaberto. Então, a condenação ao semiaberto do roubo com arma, né, e concurso de pessoa, que, na minha ótica, é um crime grave. E ele é condenado no semiaberto. E ele fica em casa. Então, a resposta social disso me parece muito desproporcional. Né? E essa desproporcionalidade indica também, na minha ótica, e respeito quem tem posição contrária, impunidade. Eu já pensei até em uma estratégia, Sérgio. Imagina, o cara está preso aqui, no fechado, progride para o semiaberto, e aqui nós temos semiaberto. E aí ele diz, olha, eu tenho residência lá em Ariquemes e eu queria cumprir o semiaberto lá em Ariquemes. Você transfere a execução. Mas Ariquemes não tem semiaberto. Aí quando chega lá, ele vai para domiciliar. Encontra o Zereta. Isso. E dá para você definir se ele tem domicílio? Dá. Tem caso, já aconteceu, salvo engano, em Ji-Paraná, que o juiz indefiniu exatamente sobre esse aspecto, né? Porque ele tinha familiares de Paraná, e aí ficou claro que a pretensão dele não era mudar. Era burlar. Era burlar. Mas é muito difícil. Porque se ele comprovar, né? Vamos imaginar o seguinte: se eu sou um criminoso profissional, eu pego a minha família e transfiro. Muda para isso. Nós temos aqui agora um visitante muito famoso, né? Que é o Marcola, que é o líder, ou pelo menos é imputado como sendo o líder do PCC. Normalmente, quando essas pessoas vêm para as cidades, eles trazem a família deles, né? E isso traz toda uma estrutura, né, familiar para cá. Porque, especialmente agora, salvo engano, você me corrija, Sérgio,
desde 2019, julho de 2019, que não está tendo visita íntima nos presídios federais. Isso. Né? Isso. Então, essa estrutura, eles trazem porque tem recurso para trazer. Ora, então, essa movimentação toda com relação à execução penal, de transferência de execução, ela também padece da ordem econômica. Então, quem pode mais, chora menos. Só que isso é um reflexo da ausência de capacidade na execução. Nós vamos discutir isso quando falar da execução penal. A grande dificuldade que é, por exemplo, o cumprimento da progressão de regime estipulada na LEP, né, que acaba sendo ficcional em dado momento. Né? No regime aberto, assim se configura. Tá? Bom, eu acho que foi um ponto legal. Né? Há muita coisa para falar, muito mais coisas. Né? O Instituto de Inovação e Prática Jurídica, ele procura toda hora trazer para aqueles que estão conosco e para aqueles que virão estar conosco, sempre controvérsias, e fica muito claro que nós não comungamos, né, doutrinariamente das mesmas posições. E a grande importância disso, e outro dia eu estava vendo um vídeo do Frank no Instagram, que foi uma palestra que nós demos lá no eleitoral, né, que não existe verdades prontas, né? Então não temos essa pretensão, essa arrogância de trazer verdades prontas. Na verdade, a gente está trazendo discussões importantes para que os operadores do direito possam enfrentá-las e aproveitando essa nossa expertise, né, de mais de 20 anos de magistratura, mais de 20 anos de magistério superior, e tendo, sem dúvida nenhuma, né, uma responsabilidade muito grande com o nosso público, que é um público como nós, né, muito sedento de conhecimento. Eu penso até, Ale, que essas nossas divergências em alguma posição muito favorável, vai ser muito favorável para os nossos alunos. Porque você veja bem, nem sempre uma posição que está sendo defendida por um de nós interessa para o aluno, para o profissional, naquele determinado momento. Né? Então, tem uma posição que o Arlen sustenta que é diferente da minha, naquele momento do trabalho dele, essa posição interessa. Então, ele apresenta essa posição e traz a sustentação. Então, se naquela divergência que eu tenho com o Sérgio ou com o Arlen, a minha posição ela é mais favorável para o trabalho dele, pronto, eu vou ter fundamentação para sustentar meu pedido. Então, essas nossas palestras, nossas aulas, vai ser enriquecedor para todos. Tá? Porque quando for uma posição que é sustentada por todos nós, o aluno vai ter uma substância para sustentar aquela medida em favor do cliente dele. Quando não for, você vai procurar essas posições divergentes que nós apresentamos aqui. Tá? Então, não tem como perder. Né? Quem fizer o curso só tem a ganhar. E isso aqui, a discussão de hoje, foi uma discussão superficial. Nós estamos aqui no bate-papo. Né? O curso vai ser uma apresentação já toda diagramada, né? Toda definida. Então, nós vamos fazer assim, discussões mais profundas. Né? Eu tenho falado para muitas pessoas que me perguntam pelo nosso instituto. Eu digo, olha, tem muita gente vendendo curso de direito penal pela habilidade que tem de falar. Mas quando você vai observar a profundidade do que eles falam, não estou fazendo crítica a ninguém, tá? A nenhum curso. Mas de vez em quando a gente ouve palestras que comete erros crassos, erros infantis. O cara apresenta posições que não tem nada a ver. Então você diz, olha, esse curso está sendo vendido porque o cara se veste bem, porque ele sabe conquistar a plateia, mas ele não tem profundidade. Como é que um cara vai falar sobre uma dosimetria da pena se ele não conhece daquilo? Ele vai encantar, porque ele tem habilidade, mas ele não vai aprofundar. Então, como é que você vai ensinar se você não sabe? É preciso ter essa visão. Né? O que nós estamos falando aqui não é presunção. Nós temos mais de 20 anos de conhecimento, de trabalho nessa área e temos muito a contribuir. Certo? Eu só acho que tem, né? Isso é sempre fundamental. E nós estamos vendo aqui, inclusive, posições divergentes acontecem o tempo todo. Nós temos uma legislação muito nova em matéria penal, em matéria processual penal,
Então, nós temos que estar atentos às mudanças, atentos às posições que vão surgir, mas o mais importante é isso, é ter conhecimento técnico, né? Ter fundamento para sustentar uma ideia. Então eu posso ter divergência, mas a minha divergência tem que ter um fundamento jurídico sustentável. E é isso que nós vamos mostrar. Vamos mostrar a posição A, a posição B, divergência disso, divergência daquilo, posição pessoal, então eu entendo, eu gosto disso, embora nesse aspecto o que prevalece é a tal posição. Né? Então acho que isso que acaba sendo determinante para o êxito nesse nosso projeto. Essa nossa vivência, essa nossa experiência, o fato de ser juiz de longa carreira, traz também essa tranquilidade. Porque é um fato que eu até ia comentar, às vezes nós decidimos com tanta convicção uma determinada matéria que é polêmica, que mais tarde aquela posição que nós adotamos hoje, ela acaba sendo uma posição que prevalece. Não sei se você lembra, no início da nossa carreira, teve uma questão de inicialmente fechado. Sim. Ou integralmente fechado. Aqueles crimes hediondos. E existia no Tribunal de Justiça duas câmaras criminais, onde uma decidia que era inicialmente fechado e outra decidia integralmente fechado. E qual que eu vou filiar? Né? Não, tem que seguir o tribunal. Qual das câmaras que eu vou seguir? Então eu tenho que ter a minha posição. Né? Eu tenho que analisar os fundamentos que foram apresentados pela Corte, fazer a avaliação pessoal, trazer os argumentos jurídicos e, a partir daí, defender a ideia. É interessante lembrar essa questão do integralmente fechado, do inicialmente fechado. Quando nós fizemos concurso, essa discussão ainda era muito flagrante, né? E na prova oral, eu sabia que era o desembargador que era responsável pelo processo penal, era o desembargador Paulo de Oliveira. Sim. Qual a minha posição em relação ao integralmente fechado ou inicialmente fechado? Eu fui estudar qual era a posição do desembargador Walter. E não foi assim, por bobeira. Ele me fez essa pergunta. E eu sabia qual era a posição dele. Qual era a posição dele? Era inicialmente fechado? Qual era a minha? A mesma dele. Porque você tem que saber, você quer defender uma corrente minoritária, tem espaço, mas você gasta muito esforço. Né? Eu estou sendo avaliado, eu vou responder conforme agrada o meu avaliador. Eu sabendo qual era a posição dele, a minha é igual a dele. É simples assim. Perfeitamente sustentável. Então, e acabou ele sendo o primeiro da turma. Venham para o Instituto de Inovação de Prática Jurídica, nós estamos esperando você e seremos muito felizes em compartilhar esses momentos. Muito obrigado. Grande abraço.